Bom dia, pessoal. Estamos de volta para mais uma aula, né? Dessa vez nós estaremos dando início aí à nossa disciplina de Planejamento e Gestão Agrícola, que nós carinhosamente chamamos de PGA, né? Em outros tempos, né, essa disciplina ela não era muito querida por parte dos alunos na escola, né? Até pela complexidade de alguns conceitos e algumas temáticas que ela aborda, mas assim é uma disciplina que, se trabalhada de forma bem com cautela, né? Enfim, abordando aí de uma forma que seja mais digestível, a gente vai conseguir aí tornar ela mais fácil, tá bom? No mais, pessoal, essa disciplina, independentemente de como os alunos interpretam, né, essa disciplina ela é extremamente importante, tá? Por quê? Planejar e gerir uma atividade agrícola, né? Hoje o agronegócio ele é muito complexo, então se nós não temos aí, né, pontos estratégicos, né, formas de planejamento bem definidas, dificilmente a gente atinge aí um sucesso naquilo que nós executamos, né, no que se refere às atividades agropecuárias exercidas no dia a dia, tá bom? Outra coisa, a forma como nós vamos trabalhar essa disciplina não difere aí muito das outras disciplinas, tá bom? No caso aí das culturas anuais e da horticultura, tá, pessoal? Então eu espero a participação de vocês, o empenho de vocês. Eu sei que a coisa não tá fácil, eu insisto em repetir. O momento é difícil, mas juntos a gente vai chegar lá, tá bom? Então só depende de vocês, só depende do empenho e esforço de vocês, tá bom? E como futuros técnicos agrícolas, né? Essa disciplina ela é assim fundamental, tá bom? Bom, até porque em todos os nossos atos, né, nós traçamos aí pequenos planejamentos e decisões, né, que naturalmente se tornam fáceis, né, pela repetição, tá? Mas quando se trata aí do mundo dos negócios, né, que também nós fazemos o mesmo, né, mas às vezes pelo excesso de confiança não notamos que o mundo atual ele se modifica rapidamente, né, e essas modificações elas estão sendo aí rápidas e temos que nos adaptar à velocidade de informações, né, e modificações do cenário que estamos envolvidos, tá bom, pessoal? Então, a disciplina de planejamento, ela tem, assim, um papel fundamental, tá? Bom, essa primeira aula, ela é mais como parte introdutória, nós vamos ver aí os tipos de planejamentos, né, a importância de cada planejamento, né, a definição de objetivos, que está inserido dentro de cada planejamento. Então prestem muita atenção, façam suas anotações, né? Porque isso aqui vai ser o diferencial, tá? Bom, forma de avaliação não vai diferir também com relação às outras disciplinas, conforme eu já comentei nas outras aulas, a gente não vai fugir do tradicional. Vamos aí na pegada de avaliações, né, trabalhos. Acredito que na próxima semana eu já vou estar elaborando algumas atividades para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje, né? Referente aí ao planejamento e gestão agrícola, que é a nossa disciplina que vamos trabalhar também junto, que eu vou trabalhar junto com vocês, tá? Bom, por que planejar, pessoal? Conforme eu falei, planejar é conhecer o ambiente com o qual se está trabalhando, né? Então, planejar, em outras palavras, né, é modificar o futuro através de uma decisão do presente, é você pensar no futuro, né? É uma forma de traçar, né, trajetos ali de alcançar aquilo que você almeja, tá bom, pessoal? Então, o planejamento ele é fundamental para o sucesso, né, de qualquer ação, aí, principalmente quem procura qualidade, né? Eu até destaquei aí esse texto. Essa qualidade só será alcançada se houver um planejamento que seja executado de forma organizada e que possua aí alternativas de mudanças, né, ao longo de cada ação, tá bom? Então, planejar é conhecer o ambiente, conforme eu falei, com o qual você está trabalhando, né? Consequentemente, ter controle, né, e reduzir incertezas, propiciando uma ação mais consciente, né?
Quando nós não planejamos, né, quando nós não planejamos, podemos nos deparar aí com algumas situações, e aqui eu coloquei como situações inesperadas, né? A gente sabe que o setor agropecuário ele é muito complexo, né? No campo existe aí mais de 58 fatores de produtividade, ou que interferem na produtividade agrícola, né? Fatores ligados ao solo, ligados ao clima, pragas, doenças, enfim, se você não planejar, e isso eu estou falando lá no campo, tá? Na empresa agrícola ou numa empresa rural, não é diferente. Você precisa se planejar para não se deparar com situações inesperadas, né? Senão a empresa quebra, tá? Então, assim, essas situações, em alguns casos, elas podem ser inclusive reversíveis ou irreversíveis, né? E aí é que está o problema, a gente não sabe, né? Então, para evitar esse problema, é aí necessário que se faça um planejamento. Então, planejar ela é uma tarefa significativa, né? Ou que significa verificar se realmente iremos executá-la. Então, planejar é isso. Planejar uma atividade significa verificar se realmente iremos executá-las, ou o que se faz tanto necessário para que nós possamos executá-las, né? Ou se conseguiríamos atingir o resultado esperado, que assim seja, tá bom? Bom, o processo de planejamento ele é constituído aí de 6 fases, né? Que a gente costuma dizer, tá bom? Bom, o planejamento ele é o primeiro passo no processo de administrar. Isso aqui, sem dúvida, acho que fica bem claro para vocês, né? E o primeiro passo, assim, que eu acredito, né? E é ele que irá desenhar o caminho para que se possa alcançar, né? As nossas metas, é o objetivos, né? O processo de planejamento, mais precisamente a definição de objetivos dentro do processo de planejamento, ele é, sem dúvida, aí, a forma pela qual nós iremos aí, caminhar em busca daquilo que nós estamos almejando, tá bom? Então, para iniciar o plano a ser seguido, primeiramente é necessário decidir os objetivos, ou seja, aonde nós pretendemos chegar. Em seguida, define-se aí a situação da empresa rural ou da atividade agrícola em relação a esses objetivos, né? Ou seja, qual a situação em relação a esses objetivos, onde eu estou no momento, né? O objetivo, né? Onde eu quero chegar. Então a gente precisa fazer uma avaliação também de onde eu estou, porque quando você se situa, né? Você consegue ter uma noção do que precisa ser feito para você chegar naquele lugar almejado, tá bom? Então a etapa de desenvolvimento de premissas, né, que a gente chama de desenvolvimento de premissa quanto às condições futuras, ela é importante para a realização de uma análise, né, sobre o que pode ajudar ou prejudicar a caminhada em relação aos seus objetivos, né? E também se faz necessário que nós façamos aí uma análise de alternativas. Aqui é uma etapa assim, onde a empresa rural ou você como profissional se prepara para os possíveis cenários, tá? Então é comum a gente hoje, né, eu particularmente que atuo já no mercado aí trabalhando, né? É comum você se preparar para possíveis cenários, você cria cenários, né? Porque é isso que acontece, né? Às vezes você planeja plantar o milho numa data, né, contando com a chuva daqui a um mês, não acontece. Então você precisa pensar numa estratégia. Depois a gente vai ver aí quais são esses tipos de planejamento, tá bom? Não vou entrar muito em detalhes aqui. O penúltimo passo é escolher dentre todas as alternativas aquela mais adequada para os objetivos propostos, né? Para que sejam alcançados, lógico. E na última etapa, aqui eu coloquei como implementar o plano, né, e avaliar os resultados. Eu acredito que nessa última etapa coloca-se aqui em prática tudo aquilo que foi estabelecido, né, e após um determinado período realiza-se uma avaliação para verificar se o caminho escolhido
está lhe levando aos objetivos pretendidos, né? E se serão necessários algum tipo de correção, aquilo que eu falei, né? Ocorre constantemente modificações. Você planeja uma determinada coisa, mas dificilmente ela vai acontecer assim, seguindo à risca todo aquilo que você tinha previsto, né? Os imprevistos acontecem, e principalmente no meio rural, né? Lá no campo, aí não tem jeito, o imprevisto ele vai estar ali lado a lado com você sempre. Então é preciso que você crie aí, né? Faça uma avaliação se aquele caminho que você escolheu é o mais adequado e se está dando certo, tá bom? Bom, aqui a gente faz então um quadro, né? Comum a gente fazer essa sequência de perguntas, né? Seja para um projeto que você esteja trabalhando, seja enfim. Isso aqui é para a formulação de um plano de ação, né? E aqui a gente chama de plano de ação administrativo, tá? As etapas descritas nesse caso não vai muito longe daquilo que eu acabei de falar, né? Por exemplo, definição de objetivos. É aquilo, né? É a definição para onde você quer ir. O meu objetivo é produzir 15 hectares de milho nesse ano, né? Nesse período agora agrícola. Agora, como que eu vou fazer para me produzir, para me plantar essas 15 hectares de milho, né? E a minha produtividade é aí 5 toneladas por hectare. Como que eu vou fazer? Aonde que eu quero chegar? Eu não quero chegar nas 5 toneladas por hectare, né? Quais as premissas em relação ao futuro? O que nós temos pela frente para poder atingir essas 5 toneladas por hectare? Tá bom? Então, quais as alternativas de ação? Ou seja, quais os caminhos possíveis, né? Eu preciso adubar? Qual adubo eu vou usar? Qual a quantidade de adubo eu vou usar? Vai ser preciso irrigar ou não? Qual o espaçamento que eu vou adotar lá no meu stand, né? Na minha população? Enfim, são essas as alternativas de ação. Qual a melhor alternativa? Aí você vai ver. Será que é bom eu plantar agora, no início do período chuvoso, ou esperar dar mais algumas chuvas para ter certeza que nós estamos garantindo água para o plantio, né? Enfim, qual que é a melhor semente? Enfim, essa aí é o que a gente chama qual o melhor caminho, né, para você atingir lá o seu objetivo. Nosso objetivo aqui no nosso exemplo é 5 toneladas por hectare. E como iremos percorrer, né, gente? É determinar. Vou plantar, semear a data tal, com tantos dias eu preciso fazer uma adubação de cobertura, né? Depois fazer uma segunda adubação de cobertura. Eu preciso me programar para os tratos culturais. Então é isso, tá? Numa empresa agrícola, esses passos, né, ou esse plano ele também é seguido, tá? Como que eu vou fazer o atendimento com meus clientes, né? Qual o produto eu quero fornecer, o que eu devo fazer para fornecer esse produto, qual a qualidade eu pretendo dar nesse produto ou nesse serviço prestado. Então não é diferente, certo? Então a gente tem aqui alguns tipos de planejamento, né? Já adiantando, mas eu vou encerrar o vídeo por aqui porque para não ficar muito longo. Mas assim, nós temos de um modo geral no setor agrícola, né, 4 tipos de planejamento: o planejamento técnico-produtivo, o planejamento mercadológico, o planejamento financeiro e o planejamento estratégico. Bom, no próximo vídeo, pessoal, eu vou entrar aqui detalhadamente, né, em cada tipo de planejamento desse aqui, tá bom? Então, por enquanto a gente vai ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo e lá nós então conversaremos um pouco mais aí sobre esse tipo de planejamento, tá bom? Espero vocês até lá. Abraço.